Nosso convidado especial do programa de hoje é ator, produtor, cantor e compositor, filho de grandes artistas, Lucinha Lins e Ivan Lins, e pisou no palco pela primeira vez aos 11 anos. Então já tem uma história, uma trajetória muito bacana sobre teatro. Trabalhou com grandes diretores como Débora Freire Filho. Recentemente fez o personagem Sérgio na novela Babilônia, do Gilberto Braga. E também o César Camargo Mariano, sob direção do Denis Carvalho, em Elisa Musical. E agora ele assumiu a empreitada de idealizou, produziu e está atuando em Um Beijo no Asfalto, um musical com a direção do João Fonseca. Meu nome é Gabriel Borges e hoje o meu bate-papo sobre teatro é com o ator Cláudio Lins. Olá, prazer, Gabriel. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite, obrigado por estar aqui com a gente para falar sobre teatro. Falar sobre teatro, né? Maravilha, delícia. Eu queria que você começasse falando pra gente um pouco da sua história com o teatro. Olha, eu venho de uma família, como você falou, de artistas, mas o que preponderava na minha casa era a música. A minha mãe começou a carreira dela artística como cantora, né? E o meu pai, em música, né, totalmente inserido nesse meio. Então, o que realmente preponderava na minha casa era a música e eu comecei a fazer aula de piano muito cedo, já criança. Quando a minha mãe se casou com o Cláudio Tovar, meu padrasto, aí é que o teatro começou a entrar nas nossas vidas. Minha mãe ainda um pouco antes já tinha feito uma coisa ou outra como atriz em televisão, porque como minha mãe sempre foi muito bonita, ela chegou ela começou a virar atriz porque ela fazia publicidade. Ela era muito bonita e começou a fazer publicidade como um modelo publicitário. E a partir daí é que começou a pintar convites para ela fazer televisão, mas ela não veio de teatro. Então esse caminho, exatamente, então esse caminho do teatro, quem trouxe para minha casa foi o Tovar. E quando a gente tinha uns 11 anos, eu, a minha irmã, eu tenho um irmão menor, uma irmã mais ou menos da mesma idade, a minha mãe e o Tovar montaram uma produção familiar, que era uma adaptação de Cinderela, chamava-se Sapatinho de Cristal. Era um musical com músicas. Aí a minha mãe, essa altura que conhecia o pessoal todo de música, chamou vários compositores para fazer músicas originais para a peça. Então tinha músicas do meu pai, músicas do Geraldo Azevedo, músicas da Fátima Guedes, Oswaldo Montenegro. Nossa, mano. Realmente uma trilha sonora incrível. Realmente era muito bonito mesmo. E a gente montou esse espetáculo, onde eu fazia o príncipe. A princesa era a Tatiana Issa, que hoje em dia é diretora, né? Deixou de ser atriz, inclusive. E esse foi minha estreia nos palcos, digamos assim. Não foi uma coisa que teve continuidade, eu ainda fiz um outro musical infantil logo em seguida e tal, mas eu só fui voltar mesmo ao teatro com 18 anos, quando eu entrei no tablado. Você começou... entendi. E aí é que eu, na verdade... Foi um ponto de partida profissional. Digamos assim, foi onde eu realmente me apaixonei por teatro, porque eu me apaixonei pelo ambiente teatral. Ali quando eu tinha 11, 12 anos, aquilo ali era uma experiência, uma brincadeira. Realmente era uma experiência muito interessante, porque ali coxia, camarim, troca de roupa, tem adulto, né, fazendo, Eu me lembro dessas coisas assim, eu falei, nossa, que bacana, né? A ponto de chegar um momento em que eu comecei a achar os meus amigos do colégio meio bobos, porque a minha experiência era muito diferente da deles, né? Mas eu comecei realmente no teatro no tablado, onde começou a ter aquela coisa de prática de montagem, você ter que se virar, de fazer um pouquinho de tudo. E realmente me apaixonei pelo ambiente, pelas pessoas. Isso foi, eu acho, o que mais me atraiu no meio teatral. Não que o pessoal de música não seja interessante, não seja bacana e tal, mas tem ali no teatro... O bichinho do teatro picou. É o bichinho do teatro, né? Tem um jogo de coletividade, de
troca que é muito interessante e realmente foi o que me fez. Porque a produção acontece quando tem um grupo, né? Isso, acho que isso talvez seja uma coisa marcante. O tablado traz muito isso, né? Exatamente. A partir dali, dessa experiência com o tablado, eu comecei a trabalhar aqui e ali, começaram a pintar os trabalhos, um infantil, daqui a pouco. O próprio Bernardo Jablonski, que foi meu professor, eu já tinha saído do tablado, mas ele me chamou para fazer uma peça no tablado, uma peça que entrava em cartaz. E assim a coisa foi pegando e o tempo andou. A trajetória aconteceu. A trajetória aconteceu. Ô Cláudio, para você, o que é o ofício do ator? Se você tivesse que definir o ofício do ator, o que é? O que significa? Olha, é difícil responder essa pergunta assim. Quer dizer, na verdade, eu vou tentar responder essa pergunta através do meu prazer, do prazer que é que eu tenho em ser ator. Para começar, realmente, essa possibilidade de você viver uma outra vida, mas não deixando de ser você, não deixando de ter você essa experiência, né? Você entrar em contato com sentimentos que você não teria normalmente. Eu acho que tem uma coisa assim de aparecer, de se mostrar, né? de buscar uma aprovação. Em algum momento freudiano dessa história deve ter alguma coisa assim, né? De buscar uma aprovação das pessoas, dos seus pares, da sociedade, né? Tanto que é curioso, é claro, eu adoro a volta, né? A aprovação do público, é realmente maravilhoso. Mas para mim sempre foi mais importante a aprovação dos meus colegas, de alguma maneira, em alguma instância assim. Então eu acho que é isso, eu acho que para mim o ator é isso, é você se mostrar achando que as outras pessoas, enganando as outras pessoas, fazendo com que elas pensem que não é você. Mas no fundo E acaba vendo um monte de história diferente, né? E aí acaba vendo um monte de história, né? Você tem sempre a possibilidade de aprender alguma coisa nova através de algum personagem. Tanto sobre si, como sobre as coisas, né? As habilidades, né? Ou qualquer coisa desse sentido. Quando você recebe um personagem, como é esse processo de criação mesmo, processo criativo do personagem? Bom, agora recebi esse papel, como é que vai ser isso? Olha, isso depende do personagem, depende da circunstância. Televisão, às vezes, por exemplo, a gente tem menos tempo. Agora mesmo, para fazer o Arandir, apesar de ser uma peça de teatro, de ter 2 meses, não sei o quê, eu tive muito pouco tempo para fazer o que eu realmente gosto de fazer, que é buscar referências. Buscar referências para aquele personagem. Filmes, referências visuais, literatura. Então, se você encontra assim, alguma coisa de literatura que pode te dar estofo para construir aquela personagem, isso é o que há de mais rico, porque a literatura, para começar, é alguém que vai te dar coisas que você não pensaria. Se você sentar para escrever sobre a personagem, que é uma delícia, que é ótimo, que eventualmente eu faço também, você vai estar sempre limitado pela sua própria criatividade. Parte da sua experiência. Ou pela sua criatividade mesmo. Que eu acho que você construir uma personagem de alguma maneira, também você colocar a sua criatividade ali, né, no jogo. Só que quando você pega uma pessoa, uma outra pessoa escrevendo e essa coisa serve para você, nossa, te abre um caminho. Eu me lembro de uma peça bem específica, assim, onde isso foi muito determinante para mim. Era um espetáculo que eu fiz em São Paulo, chamado Enlace, a Loja do Ourives. E a história da personagem era um cara que passava a vida inteira com um grande amor e ele só se deparava com esse amor quando ele tinha 70 anos de idade. Tinha um livro todo escrito exatamente com essa história, que é o Amor nos Tempos do Cólera, do Gabriel Garcia Marques, que eu já tinha lido. Eu reli o livro
e não precisei fazer mais nada. A história da minha personagem estava toda ali. Estava contada, né? Com riqueza de detalhes. E essas riquezas de detalhes é que preenchem a sua mente, o seu subconsciente, para vários momentos em que você está ali no jogo cênico. E isso é que dá ao seu trabalho uma credibilidade aos olhos de quem está te assistindo, aos olhos do espectador. Você está efetivamente preenchido de algo. E pelas coisas que eu li ao longo do tempo, eu comecei a perceber que você pode estar preenchido de algo que até não tenha nada a ver com aquilo, mas você tem que estar sempre preenchido de algo. Você pode estar pensando nas compras que você tem que fazer no mês, mas isso vai ser sempre algo que o público vai perceber que você não está ali só para dar um texto. Você está ali trazendo uma carga. Né? O público, a gente tem sempre que lembrar isso. Parte da dramaturgia está no público. O olhar do público, porque cada um que assiste um espetáculo tem o seu ponto de vista, tem o seu raciocínio sobre o que está acontecendo, sobre o que está vendo. Aquilo vai emocionar um de uma maneira, vai emocionar outro. Então, o público, ele também constrói uma dramaturgia. Então, você tem que dar subjetividade para o público. E isso é exatamente o que você falou. Você tá trazendo uma carga, você está trazendo... Não estou dizendo que isso é fácil de acontecer, não estou dizendo que eu consigo fazer isso sempre. Tem dias que eu... cara, não encontrei nada. Vou aqui, vou buscar meus caminhos que eu já conheço, que eu já faço essa peça há muito tempo. Mas assim, quando você consegue trazer... Claro, você vai sempre trabalhar em cima, dentro do possível, em cima do que aquela personagem, do que aquela história pode te dar. Mas às vezes, as histórias que você cria para você e para aquela personagem que você está preenchido em cena, às vezes elas vão ficando gastas, elas vão ficando falhas, elas não vão mais funcionando. De tempos em tempos, eu vejo ao longo de uma temporada, você tem que começar a criar outras historinhas. Você tem que começar a criar coisas diferentes, você tem que começar a criar imagens diferentes para te ajudar. Você tem que meio que dar uma reestudada em coisas que podem te ajudar. O que eu vou ler agora? O que eu estou lendo? Pô, isso aqui é interessante, isso aqui eu vou pensar nisso. O que aconteceu no meu dia que foi bacana, que foi emocionante, que eu posso levar para a cena? São truques. Truques parece, eu não quero falar de uma maneira pejorativa, a palavra truques de uma maneira pejorativa, mas assim, são técnicas, é o trabalho, é o teu trabalho diário. Levar coisas para você estar preenchido em cena. E eu falo isso muito para os atores jovens, que normalmente ainda estão buscando, né, o como chegar, né, o como acontecer e tal. Eu falo, preencha-se. Principalmente depois que o texto já está, você não precisa ficar pensando no que você vai falar. Você está afiado. Preencha-se. Isso é subjetividade para o público falar, por que ele coçou o queixo? Às vezes você nem sabe por que você coçou o queixo, mas você está preenchido e aí você coçou o queixo. Você fez um movimento que você não pensou em fazer, mas que alguma coisa dentro de você te levou a fazer. Uma marca. São coisas sutis, é sutileza. E a sutileza, ela não conta conscientemente, mas ela conta inconscientemente, subjetivamente. E seu projeto mais recente foi o Beijo no Asfalto musical. Beijo no Asfalto. Eu queria saber como é que é isso, porque como é que foi essa ousadia de pegar o texto do Nelson Rodrigues, né, que é um textão, e levar para essa outra linguagem. E eu já assisti 2 vezes, né, o espetáculo, então assim, é impressionante como as canções casam de maneira tão harmônica com o texto, né? E isso acontece. Como foi isso? Como é que você idealizou e tá nesse projeto aqui? Esse é um projeto... É curioso porque o ponto de vista de fora desse projeto, o que é muito legal, é que as pessoas falam muito da surpresa que é esse projeto, principalmente o resultado dele, da ousadia
que foi abordar um texto do Nelson de maneira musical, criando músicas originais para aquele universo e tal. As composições são todas suas? São todas minhas, eu cito coisas de época, músicas de época dentro de uma pesquisa musical que eu fiz, mas as músicas originais são minhas. Mas assim, olhando pelo lado do trabalho, eu vejo que de dentro não teve nenhuma grande ousadia. Teve trabalho, teve pegar aquilo, estudar aquilo, analisar aquilo, sentir, ver como é que bate, testar. Fiz músicas que não entraram, fiz músicas que começaram de uma maneira, terminaram de outra. É processo, é processo. É estudar, é ler sobre Nelson, é ler sobre os anos 50 e 60, é ler sobre os anos 50 e 60, que aliás é uma fase do Brasil que eu adoro, assim, realmente é uma fase deslumbrante do país, culturalmente falando, em termos de qualidade de vida, em termos de várias coisas, acontecimentos políticos. Enfim, é trabalho. Então, quando as coisas foram acontecendo, as músicas foram saindo, eu fui mostrando para o João Fonseca, as coisas foram... Em nenhum momento eu olhei e falei, ai meu Deus, será que as pessoas vão gostar? Porque a partir de um determinado momento é o trabalho, é o que importa. Claro que a gente quer que as pessoas curtam, que as pessoas gostem, que fique bom, é isso que a gente quer. Mas quando você está dentro do trabalho, eu já estive dentro de trabalhos que eram ruins. Que de fora as pessoas olhavam e falavam assim, meu Deus, Cláudio, coitado de você. Eu tenho até uma história engraçada de uma peça que eu fazia, que a minha mulher foi assistir e ela começou a chorar no fim da peça, e um amigo que estava com ela falou assim, você está se emocionando com esta porcaria? E aí ela falou assim, não, eu estou chorando de desespero com meu marido, está há meses quebrando a cabeça para fazer essa peça. Mas quando você está do lado de dentro, se você faz o trabalho que tem que ser feito, se você encontra o prazer que é estar fazendo aquele trabalho, é impressionante. As críticas que vêm de fora, elas pouco importam. Elas importam mais se elas são boas críticas do que se elas são críticas ruins. Porque é como se você estivesse blindado dentro do trabalho, sabe? Eu não sei nem porque eu cheguei nesse assunto. O papo vai, a gente vai para outro lugar, né? Mas eu tenho tido muito essa experiência dentro dos meus trabalhos, assim, principalmente nos trabalhos dos últimos anos que eu tenho feito, assim, de encontrar um real prazer enfim, um real prazer do trabalho que tem que ser feito, independente do resultado. Porque quem está de fora não é capaz, qualquer crítica, positiva ou negativa, é sempre um ponto de vista externo. Ninguém é capaz. Não participou, né? E como expressão artística, ninguém é capaz de dizer o que é certo e o que é errado dentro da sua expressão artística. Não existe o certo e o errado. Existe o gosta ou não gosta. Existe o comunicou ou não comunicou, né? O atingiu o público ou não atingiu o público. Existe o chegou em níveis interessantes, altos de processo artístico ou não. Mas assim, o que você faz enquanto artista, enquanto expressão artística, é tão seu, ou no caso de uma peça, né, é seu no sentido do que você tem a fazer, mas é tão próprio da expressão daquelas pessoas, daquele trabalho. Eu acho que é isso que faz. Uma vez me perguntaram assim, o que você faz, qual é o seu... O que você faz para tentar ter sucesso, não sei o que. Eu falei assim, eu rezo. Porque assim, na hora que eu for fazer o trabalho, eu vou fazer o que eu acho que tem que ser feito. Independente do se vão gostar, se não vão gostar. Assim, eu acho que tem que ser feito. Num determinado momento desse processo todo, eu comecei a me achar velho pro Arandir. Tem um outro personagem que eu amo, que é o Amado Ribeiro, que eu também tinha muita vontade de fazer. E num determinado momento desse processo todo, eu mudei de ideia. Falei, não, vou fazer o Amado Ribeiro. Aí, por força de várias circunstâncias, acabei voltando para o Arandir, o que também me deixou muito feliz,
porque com a idade que eu tô, seria realmente a última oportunidade de eu fazer o Orandi. O Amado Mineiro, eu posso ainda, ele não é jovem necessariamente, como o Orandi, sugere-se que o Orandi seja. Então eu sei que eu posso voltar a fazer o Amado Mineiro um dia, ou não importa. O que importa é que no momento. Mas eu sempre me apaixonei pelo Orandi, sempre me identifiquei com ele, uma personagem belíssima, belíssima. Ele é uma flor no meio do lixo, que é o resto desses personagens. A gente sempre tem algum personagem que quer fazer, né? Ainda. Talvez, ou então já fez, já se realizou, né? Fazendo o Orandi agora. Mas tem algum personagem ainda, ou algum texto específico que você tem vontade muito de fazer e já tá pensando em organizar para montar? Né? Porque... Sim. Olha, tem alguns personagens da minha memória afetiva mesmo. Eu não vou lembrar agora o nome do personagem, mas tem um personagem do Flávio Márcio que eu assisti o Paulo Bess fazendo, O Homem que Viu o Disco Voador, que é muito parecido com o Orandi, diga-se de passagem. É tão bonito esse personagem, agora eu esqueci o nome da personagem. É lindo, assim, é um personagem que eu tenho muita vontade de fazer. Algumas coisas de Shakespeare, sempre. Mas engraçado, eu não tenho... O Shakespeare eu não tenho nenhuma fissura assim, grande assim, de fazer Shakespeare. Apesar de que eu me lembro de, na minha adolescência, ter estudado muito Romeu e Julieta. Muito. Mas a idade vai chegando e eu confesso que eu vou deixando para trás os personagens jovens, né? Já começam a me interessar menos, né? Como o Romeu, o Hamlet, né? E eu não vejo muitos personagens de meia idade, né? De 40, 50 anos. Então eu já começo a ver os personagens mais pra frente, assim, né? Um Macbeth, assim, talvez, né? Tem um personagem de musical que eu adoro, aliás tem dois. Um é o MC do Cabaré, é lindo, personagem lindo, mas que eu teria que dançar muito. E tem o Guido Contini, do Nine, que até teve uma montagem recente, exatamente. Mas que eu acho também que seria muito interessante de fazê-lo depois dos 50. Porque eu acho que o lance dele é exatamente ter uma crise de meia-idade. Vai vir ainda, né? Mas, sei, eu tenho personagens históricos que eu olho também e falo, que personagem interessante. Mas esses eu não vou revelar para não dar ideia. Tá bom. E não dá ideia. Personagens da história do Brasil, da cultura brasileira, assim, que eu acho que são muito interessantes. Eu fico realmente muito interessado em contar sempre histórias nossas. De alguma maneira eu sempre me interesso mais pela nossa cultura, pelas nossas histórias. Porque vejo que o espectador brasileiro, apesar de ter sempre um pé atrás com o que é nacional, né? Ter assim um fascínio sobre o que vem de fora, vejo que quando ele vê um produto brasileiro de qualidade, um musical brasileiro, que você está ali tocando em assuntos culturais que são próprios daqueles espectadores, eu sinto que os espectadores eles vão para outro lugar. Entendeu? Assim, é como você na Inglaterra assistir Shakespeare. Sem dúvida que ali tem material cultural, local, regional. O teatro é uma coisa, por mais que você esteja contando uma história universal, ele tem um dado que é cultural, que é ali daquele local, daquela região, daquela cidade, daquele país. Né? O teatro tem esse poder. Né? E eu acho que isso tem que ser valorizado cada vez mais. E pra você, o que você acha que falta no ator brasileiro? Eu acho que o que eu vou falar talvez seja até uma autocrítica. Eu acho que falta escola. Falta escola. E eu digo escola
desde cedo. Eu acho que falta, na verdade, não só o ator brasileiro, a educação. E você ter educação artística desde cedo. Porque quando você vê um quadro do Portinari, pode não significar nada para você. Se você pegar um quadro agora, botar na sua frente, você faz, ok, e passa. Mas se você sabe quem foi o Portinari, se você sabe a importância dele na história da cultura brasileira, se você sabe as circunstâncias em que aquele quadro foi pintado, quando você vê aquele quadro, você vê uma história, você vê a sua história. E aquele quadro pode te dar outra conotação. Eu estou usando um quadro como um exemplo bastante pictórico, mas assim, isso para as artes, isso para a música. Você ouvir uma Chiquinha Gonzaga, você pode falar, isso hoje em dia é uma bobagem, né? Hoje em dia a gente já evoluiu harmônica, melódica, ritmicamente, a ponto disso, hoje em dia, mas se a gente não tivesse passado por isso, a gente não teria chegado onde a gente chegou hoje musicalmente. Então, a importância disso, e aí o que eu acho que falta para o Brasil de um modo geral e para o ator de forma específica, é memória cultural, é conhecimento cultural, é conhecimento de arte, de literatura, de cinema, de teatro, né? Para você, quando você abordar uma personagem, você ter recurso, você ter estofo, você ter meios de chegar mais longe. Não que a gente, isso a gente vê muito no futebol, né? E aonde o futebol chegou. O brasileiro ele se calca muito no seu talento. E que a gente tem mesmo, né? Por conta da nossa formação cultural. Mas sinto que falta um outro lado que poderia potencializar muitos talentos que eu vejo e não potencializam, as pessoas ficam acomodadas, ficam naquele patamar, falando, não, tá bom. Ou nem tem esse pensamento exatamente, mas assim, já não sabem, já não... Isso. Permanece. Mas assim, eu tô falando uma crítica bem... Porque eu vejo o outro lado também, a gente tem grandes atores, a gente tem grandes talentos, agora a Marília Pêra, assim, uma pessoa... Nem vou falar da pessoa porque eu não conhecia a pessoa, assim, mas uma artista... Caraca, uma vez saí do teatro, pra mim, talvez a maior atriz que eu tenha visto em teatro. Mesmo, assim, mesmo tendo visto alguma coisa lá fora, a maior atriz que eu já vi no teatro. E eu me lembro de ter saído uma vez no espetáculo dela, deprimido, falando assim, por que eu vou ser ator? Eu nunca vou chegar nesse lugar que ela chega, cara. Então, temos grandes talentos. Mas eu tô falando realmente, tô sendo pé no saco, assim, dos atores brasileiros. Mas eu acho que isso é uma coisa cultural que a gente tem que corrigir, sempre. Cláudio, obrigado. Muito obrigado mesmo. Falei pelos Olha, cotovelos. agradeço demais por estar aqui com a gente. Prazer. É bom, né, a gente precisa ter esse espaço para falar sobre teatro, né? E você ter aceitado o nosso convite foi incrível. Que bom. De verdade. Eu que agradeço a oportunidade. Eu agradeço mesmo. De conversar sobre teatro. Obrigado. A gente recebeu hoje aqui no programa o ator Cláudio Lins. Agradeço muito por vocês estarem com a gente e até o próximo programa. Obrigado.